Olá, hoje eu quero conversar com vocês sobre um caso real de uma pessoa que, ao pedir demissão de seu emprego, ele não sabia que ali já era o primeiro sinal da doença de Alzheimer. Este senhor, que na época tinha 45 anos de idade, ele tinha um emprego estável, era um emprego federal, ele vivia bem com a sua família, mas ele começou a pensar em pedir demissão. E a sua esposa, dizendo que ele não fizesse isso porque faltavam 3 anos para se aposentar. E por que pedir a demissão agora? E essa conversa entre marido e mulher se arrastou por alguns meses. E este homem chegou a dizer à esposa: eu não quero mais trabalhar para ninguém. Eu agora vou trabalhar por conta própria. E por isso eu vou pedir demissão e vou usar o dinheiro que eu vou receber para trabalhar por minha conta. E isso chegou ao ponto de que realmente ele pediu a demissão, passou já o período de que administrativa, etc., e chegou a demissão. Chegou oficialmente que ele estava demitido. Ele recebeu o valor que ele merecia. E o que é que ele foi fazer agora? Ele disse à esposa: agora eu vou emprestar dinheiro a juros. Ou seja, para quem é mais novo, que não entende isso, as pessoas pegam o dinheiro no valor X, emprestam a alguém e tiram um percentual daquilo, como fazem bancos, etc. Mas era de pessoa a pessoa. Então ele dizia: eu tenho muitos amigos, eu trabalhei muitos anos, e eu vou começar a emprestar aos meus amigos, porque eles sempre pedem dinheiro emprestado, porque o dinheiro que eles ganham não dá para chegar até o final do mês. Então ele sempre tinha uma justificativa para a esposa. Bom, ele começou a emprestar o dinheiro para esses amigos que trabalhavam com ele, e no decorrer do tempo ele esquecia de quem tinha pago, de quem não tinha pago, se ele tinha emprestado, não tinha emprestado. Ele começou a ficar confuso e, com isso, se observou que o dinheiro foi acabando, foi desaparecendo, até que ele ficou sem dinheiro. E aí a esposa disse a ele: o que é que nós vamos fazer? Que você não tem agora nem o emprego, que tinha emprego federal, e não tem mais o dinheiro que você recebeu da aposentadoria ou da demissão. Então, ele foi à luta e conseguiu um emprego simples, de fazer cobranças, etc. E com esse emprego ele criou vários problemas por causa da sua dificuldade de memória, de trocar números, de ter problemas, de ter discussões dentro do emprego. E eu sei que ele passou 3 anos nesse novo emprego, e aí ele pôde ser oficialmente aposentado pela idade, etc., pelo INSS. Recebeu esse restinho de dinheiro da aposentadoria, mas era pouco para viver como eles viviam antes, apesar de serem pessoas simples, mas viviam bem. Então ele disse: vou pedir um dinheiro emprestado para poder comprar um táxi. E aí o sogro deu esse dinheiro, emprestou, e ele disse: é um empréstimo, eu vou comprar um táxi e vou viver por conta própria, e depois disso eu vou lhe pagando. Bom, comprou o táxi. Para surpresa de todos, ele pegou o carro que era novo, carro zero, e ele fez umas modificações no carro muito estranhas para um homem da idade dele. Na época, havia-se uma forma das pessoas mais jovens alterar o seu carro, e era o que se chamava de rebaixar. Rebaixava o carro, ele ficava mais baixo atrás e mais alto na frente, como se fosse um carro de corrida, sei lá, um avião. E os jovens usavam esse tipo de carro. Ele fez a mesma coisa e começou a trabalhar como motorista de táxi. Com o passar do tempo, a esposa notou que, apesar de ele passar o dia fora de casa trabalhando, não chegava dinheiro suficiente para quem trabalhou o dia todo. Isso começou a chamar a atenção dela. Bem, à medida que vai passando o tempo, algumas pessoas, amigas ou da vizinhança, que usavam o táxi com ele, chegou a contar à esposa: olha, quando eu vou no táxi com o seu marido, ele não sabe o caminho. E ele fica perguntando a nós
como é que se chega no lugar que nós gostaríamos de chegar. Outra coisa que ele fez é que ele fez um caderninho para as pessoas pagarem a ele no final do mês. Então, como vocês já estão deduzindo, as pessoas não pagavam, algumas pessoas mais próximas pagavam, e ele foi cada vez se perdendo mais dentro desse processo de dirigir o táxi. Até que ele não tinha mais condições e ficou em casa. E certo dia, a esposa foi com ele à padaria, comprar pão, comprar alguma outra coisa, e a mocinha perguntou assim, cadê o seu marido? E ela disse, ele está ali, no carro. Ela disse, olha, eu quero lhe dizer uma coisa. Todas as vezes que seu marido vinha aqui, ele não sabia como usar o dinheiro. E era eu quem ajudava ele a dar o troco, a fazer com que ele entendesse que o valor que ele deu estava recebendo o troco correto, etc, etc. E aí foi quando essa pessoa me procura. Isso já tinha decorrido 19 anos do tempo que começou lá dos 45. Ele estava com 64 anos de idade. Ele estava numa situação de dependência total e a esposa passou a conviver o restante da vida com ele dentro de casa, sem ele conhecer mais ninguém, sem ele saber mais de nada. Ele dependia de tudo, de ir ao banheiro, de vestir uma roupa, de tudo isso que vocês sabem que acontece na verdadeira doença de Alzheimer. E aí ele ia até o banheiro, então ele se sujava e ele saía com as mãos sujas, ele passava as mãos pela parede, na sala, em todo lugar, e a esposa ia ter que fazer novamente essa limpeza. E ficou até um dia que ele partiu e foi feita uma autópsia. E como vocês estão vendo, essa autópsia mostra o seu cérebro, que é um cérebro de uma pessoa de 66 anos, 65 anos, mais ou menos, que tinha um diagnóstico de uma demência na doença de Alzheimer e que, quando se estudou no microscópio este cérebro, como vocês vão ver em seguida, esta é a doença de Alzheimer. O que é curioso é que sempre foi um homem muito bom, um bom marido, um bom pai, uma pessoa, como a própria esposa dizia, era capaz de tirar a sua própria camisa e dar a alguém se precisasse. Uma pessoa sempre, como nós chamamos, do bem. Mas do nada, a partir dos 45 anos, ele toma uma resolução que iria modificar totalmente a sua vida. E nem ele, nem ninguém sabia que esse era o primeiro sinal da doença de Alzheimer. E eu quero dizer para vocês o seguinte, alteração de comportamento em pessoas com doença de Alzheimer geralmente acontece com muito tempo antes. Então, o comportamento muda. Então, você que tem a sua esposa, a senhora que tem o seu marido, como vocês se conhecem há muito tempo, prestem atenção. As mudanças de comportamento, elas são diferentes do que você sempre conviveu. Mesmo que o marido, no caso, ou a mulher, se for estiver doente, ela tem uma justificativa. Normalmente as justificativas são coerentes para aquilo, mas o objetivo da justificativa está falsa. É um sofisma. Então ele não sabe como organizar essas ideias para que elas se deem bem no final. Isso acontece mais ou menos, como foi o caso, 19 anos antes de chegar até a mim. E ele falece 1 ou 2 anos depois, já numa situação muito crítica. Então aqui fica mais um caso para vocês que foi real e que começou com alteração de comportamento a se pedir demissão de um emprego federal estável, faltando 3 anos para se aposentar. E nos vemos em uma outra oportunidade. Até lá.